Depois de alguns pedidos, a gente resolveu falar também agora de vampirismo e numerologia. Vamos lá, pessoas. Pensando aqui ainda nessa questão, né, que a gente citou outro dia a respeito de vampirismo, depois de alguns pedidos, a gente resolveu falar também agora de vampirismo e numerologia, né? Antes de mais nada, a gente tem que entender que a numerologia ela é uma linguagem, é matemática, a gente usa, né, a numerologia para entender alguns comportamentos, a gente usa a numerologia para adequar as pessoas dentro dos arquétipos relativos aos números, e de acordo com esses arquétipos, o que acaba acontecendo é que cada um de nós tem uma forma de evoluir, cada um de nós, por meio do seu mapa numerológico, tem uma maneira de reverberar aquela configuração numerológica dentro daqueles 15 números que aparecem no mapa, dentro daqueles 15 números que traduzem o mapa de cada pessoa. O que ocorre é que, muitas vezes, dentro dessa configuração, de acordo com as experiências de vida e de acordo com as nossas relações e relacionamentos, a gente acaba aprendendo, a gente acaba correspondendo, né, a maneira, ao modo como o meio circundante nos alimenta ou como o meio circundante também nos exige. Claro que isso ocorre em qualquer lugar do planeta com todas as pessoas, né? E não só com as pessoas, isso também ocorre com as plantas, com os animais, isso também acontece com os lugares. E por qual motivo? Porque os lugares, as pessoas, os ambientes, as plantas, os seres humanos, todos nós temos uma frequência, todos nós estamos dentro de um contexto vibracional, e o que ocorre é que o meu mapa, o seu mapa, o mapa de cada pessoa, né, vai reverberar e vai interagir com aquilo, né, que o outro está oferecendo, com que o outro, né, nos traz. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um comportamento de 2, 6 e 11 no mapa e que vai ter uma característica mais passiva, né? Vai ter uma característica, podemos dizer, possivelmente, dentro desse contexto, mais serviçal, né? É comum a esta pessoa ter esse comportamento, ter esse viés, né, de servir, né, esse viés de estar à disposição do outro. O que ocorre é que existe um ponto até onde este servir é necessário e é uma margem comum, né, uma margem de funcionalidade a essa pessoa, porque isso diz respeito à maneira dela de estar no mundo. Porém, a partir do momento que, por exemplo, ela está interagindo com uma pessoa que tem uma frequência muito forte, digamos, no mapa que tem uma frequência muito forte de 1, 8 e 7, por exemplo, essa pessoa vai ser por demais exigida, né? Essa pessoa vai ser cobrada. Essa pessoa que tem 1, 7, 8 no mapa, muitas vezes, eu acho que depende de uma configuração, estou dando como um exemplo geral, mas essa configuração de 1, 7, 8 vai acabar cobrando demais dessas pessoas que têm um padrão, que têm um comportamento mais passivo, mais serviçal. E assim, por um lado, isso até pode ser positivo, no sentido de que essas pessoas que têm 2, 6 e 11 no mapa, elas vão produzir mais. Porém, dependendo do quanto elas se sentem cobradas por essa pessoa que é detentora desse mapa
muito proativo, que é detentora desse mapa, que tem esse padrão de 178, muitas vezes vai ter um padrão um pouco mais julgador, um padrão cobrador, um padrão de exigência muito forte. Essas pessoas que vão ser mais passivas vão acabar entrando muitas vezes nessa energia e vão se deixar ser levadas, vão se deixar ser conduzidas, vão ficar à mercê às vezes, dessa pessoa que tem essa energia muito pungente, muito presente, né? E muito exigente. E isso, de novo, é até certo ponto normal, comum, porém, entretanto, numa dada vertente, o excesso de exigência vai fazer com que essa pessoa que tem 2, 6, 11 no mapa, entre às vezes num processo de esgotamento. Ela vai se sentir esgotada por conta do excesso de cobrança. E isso, por exemplo, dentro de um relacionamento com um chefe, com um superior, com alguém que numa escala hierárquica está acima dessa pessoa, pode até mesmo gerar um sentimento ou até mesmo, digamos, uma percepção de relacionamento abusivo, né? Só que a gente tem que levar em consideração o seguinte, que o relacionamento abusivo acontece porque existe um abusador e, ao mesmo tempo, porque existe alguém que está nessa função dessa passividade e se deixa ser abusado. Mas a grande questão é que ambas as partes têm consciência de que elas têm essa interação, e a gente precisa dizer que muitas vezes sim e muitas vezes não, né? Nem sempre se há, e eu até posso dizer pela minha experiência de atendimento que, na verdade, a maior parte das pessoas não tem consciência, né, dessa interação. E talvez o maior problema, o maior desafio é justamente ter a tomada de consciência que um determinado arquétipo, uma determinada personalidade acaba se sobrepondo a outra ou outras personalidades, né? Ou a gente pode dizer que, em termos de numerologia, um determinado mapa acaba sendo predominante diante do mapa de outras pessoas, diante da vibração de outras pessoas. Essas pessoas vão acabar sendo guiadas ou conduzidas muitas vezes por esta pessoa, por este mapa que tem esta força, porém, elas não têm a consciência de que, tá, mas quem está nos guiando para onde? Para quê? Está nos conduzindo com qual propósito? E aí a gente pode dizer o seguinte, um dos riscos nesse caso é que a falta de consciência dessa percepção do 2, 6, 11 pode levar a uma situação de vampirismo por parte do 1, 7, 8, né? Ou até mesmo a gente pode dizer que essas pessoas vão ser, tá, mas vamos lá, vão ser vampirizadas como? Elas vão ser manipuladas, né? Elas vão ser talvez, digamos, direcionadas até mesmo para o erro, para o acerto, ou até mesmo para o sentimento de escravidão, por conta desse mecanismo, né? E assim, isso ocorre também porque, de alguma forma, as pessoas que têm essa configuração de 1, 7, 8, por exemplo, elas têm uma personalidade mais forte, mas elas são muito exigentes, elas são muito julgadoras, elas são pessoas que são muito despojadas, né? São muito pragmáticas, são muito assertivas, possivelmente muito mentais, né? Tem um eixo mental muito forte, e aí elas acabam se sobrepondo a ponto de até mesmo anular pessoas que são muito passivas. E aí o que ocorre? Essa pessoa que é passiva, essa pessoa que é mais emocional, essa pessoa que é mais afetiva, se ela não tem esse eixo, se ela não tem esse senso de interação, se ela não tem uma troca emocional com o outro, se ela está só se doando, só se doando, só se doando, e não recebe nada em troca emocionalmente, afetivamente, o que ocorre é que a pessoa que está só se doando,
ela está sendo vampirizada, ela está sendo, de novo, né, monopolizada, ela está sendo guiada. E a grande questão é que está sendo guiada para onde? Está sendo guiada a troco de quê? Né? E assim, e essa pessoa que muitas vezes tem esse mapa predominantemente forte, claro, se essa pessoa tem um certo nível de consciência, de percepção, ela talvez se dê ao luxo de entender, talvez ela se dê ao luxo de compreender, talvez já tenha passado por experiências que, de alguma forma, lhe deem a percepção de até onde vai o limite do outro. Só que se essa pessoa não tem essa percepção, ela pode estar simplesmente vampirizando o outro até esgotar as pessoas ao redor, sem se perguntar se isso é algo que essas pessoas realmente querem, né? Sem se perguntar se realmente essas pessoas estão dispostas a passar por X, Y, Z situação. E aí até tem um manancial de egoísmo, né? Mas a gente também tem que pensar que, de novo, as duas pontas têm um manancial de egoísmo. Porque também quem quer só se doar está sendo egoísta de alguma maneira, porque está prendendo o outro, né, neste padrão. E quem está vampirizando está tendo isso alimentado de que, opa, eu gosto desse sangue, eu gosto de chupinhar essa energia, eu gosto de roubar a energia dessas pessoas. Né? Então, nesse sentido, nesse aspecto, a gente precisa observar que entender, que compreender o mapa de cada pessoa também significa compreender melhor como a gente interage com o mapa do outro, como a gente interage com os arquétipos do outro, como os seus arquétipos respondem ou correspondem, né, como eles vibram na margem de pensamento do outro e como o seu pensamento, como os seus sentimentos, como a sua maneira de estar no mundo também acaba atraindo determinado padrão, determinada circunstância, e isso vai determinar muitas vezes a sua forma de evoluir, ou no mínimo, né, o quanto você pode ser feliz, o quanto você pode se sentir satisfeito com si mesma ou consigo mesmo, e o quanto você pode se sentir satisfeito por ser quem você é. Porque também a gente até pode ir para um outro pensamento ainda. Pessoas que são vampirizadas, a maior parte do tempo, elas não têm consciência de quem elas são. Então, quando elas estão perdendo energia, elas nem se dão conta de que elas estão nesse processo de perda energética. Então, essas pessoas estão trabalhando muito mais no inconsciente do que na consciência. E a partir do momento que elas se dão conta da identidade delas, a partir do momento que elas se dão conta do eu, a partir do momento que elas se dão conta do processo de individualidade, por mais que elas possam ser influenciadas, por mais que elas possam receber ou perder algo para o outro, por mais que elas possam se doar, elas começam a se perguntar, tá, mas o quanto eu estou me doando está sendo de fato útil para o outro? Né? Então, é mais ou menos como você ir no banco de sangue e fazer uma doação de sangue. Né? Assim, se você doar 1 litro de sangue, lá no banco de sangue, isso vai ser útil para 3, 4, 5 pessoas. Né? Normalmente, quando se faz essa doação, se diz que 1 litro de sangue salva 5 pessoas. Mas, assim, se você doa... O ser humano, ele tem... pelo que eu lembro, né, enfim, pelo que me consta, o ser humano ele tem numa média de 5 litros de sangue no corpo. Então, é só a gente imaginar o seguinte, se a pessoa for lá e doar 3 litros de sangue, talvez ela até sobreviva, mas ela já vai ter um efeito dessa doação, ela já vai ter um efeito colateral bastante negativo,
né, partindo do pressuposto que ela sobreviva. E se ela provavelmente doar mais do que a metade do sangue dela, doar mais do que 60% do sangue dela, é muito provável que ela morra, né? Assim, e esse morrer também pode ser considerado em termos de consciência como um aprisionamento consciencial. E aí, adiantou você se doar para o outro se o que você deu não gerou realmente uma expansão de consciência, uma melhoria? Se você não tornou a vida do outro melhor, e aí se você não tornou a vida do outro melhor e ainda ferrou com a tua, pior ainda. E aí a gente pode ir talvez ainda um pouquinho mais longe, a gente pode ir ainda para uma outra percepção, né? O quanto realmente se doar, o quanto realmente se dar para o outro é útil para o outro se ele não está aproveitando aquilo que está sendo dado, né? E aí a gente pode usar uma frase bem popular: isso é significativamente igual a dar pérolas aos porcos. Então, se você está dando o melhor de você para alguém que está jogando isso fora, então talvez você não esteja de fato vivendo. Então, tomar consciência do seu mapa e tomar consciência dos processos de vampirismo tem muito a ver com essa consciência do valor do seu mapa, do valor dos seus arquétipos, mas também tem a ver com a consciência do quanto você está se doando, do quanto você está se dando, e a gente pode dizer que de uma outra forma, inclusive também avaliar o que você está recebendo das outras pessoas. Afinal de contas, a troca nesse mundo, nesse planeta, nessa vida, faz parte do processo supostamente evolutivo. Então, seja você quem você é. É isso.